pessoal, estamos de volta para a nossa segunda semana do curso de Fundamentos de Matemática 1. Nessa semana a gente ainda vai continuar falando um pouquinho de lógica. Dentro dessa linguagem da lógica proposicional, falaremos de sentenças abertas, quantificadores, o que vem a ser um axioma e um teorema e uma demonstração, demonstrações diretas e demonstração por absurdo. Primeiramente falando, o que vem a ser uma sentença aberta? Uma sentença aberta com a variável em um conjunto A é uma expressão P de x, tal que P de A é verdadeira ou falsa para todo A pertencente a A. Observe que P de x, de uma forma geral, ela não é uma proposição. P de x passa a ser uma proposição a partir do momento que x assume valores em A. Então, para A pertencente a A, P de A pode ser verdadeira ou falsa. Por exemplo, para P de x igual a x mais 1 igual a 3 em A, onde A é o conjunto dos números naturais, aí a gente tem uma sentença aberta. A partir do momento que eu substituo x por 1, eu fico com P de 1, que corresponde a 1 mais 1 ser igual a 3. Isso aí é uma proposição. Tá? Nesse caso, aí a gente pode atribuir um valor lógico a essa proposição. Nesse caso, é uma proposição falsa. Bom, temos alguns termos que a gente usa, que são chamados de quantificadores. Existem dois tipos, o existencial e o quantificador universal. Basicamente falando, esses quantificadores transformam uma sentença aberta numa proposição. Por exemplo, o termo para todo a gente chama de quantificador universal. Ele transforma uma sentença aberta numa proposição. Então, para todo x pertencente a z, 2 menos x é igual a 5. Observe que agora a gente pode atribuir um valor lógico a essa proposição. Um outro exemplo, existe x pertencente a n, tal que x menos 1 é igual a 0. Também aí a gente tem uma proposição que foi transformada a partir da sentença aberta x menos 1 igual a 0 numa proposição por meio do quantificador existencial. Existe. Bom, a gente precisa definir o que vem a ser um axioma e um teorema. Os axiomas são verdades inquestionáveis, muitas vezes utilizadas como princípios na construção de uma teoria. Um axioma usado na geometria plana é o axioma de incidência. Ele diz que, dados dois pontos distintos, existe uma única reta que os contém. Aí a gente tem uma figurinha onde temos dois pontos A e B e uma única reta, que está em vermelho, que contém esses dois pontos. Um teorema são afirmações que podem ser provadas. Existe na geometria também um teorema clássico chamado Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras é válido de um triângulo retângulo, né? Ele afirma que o quadrado do comprimento da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos comprimentos dos catetos. A gente tem uma figurinha aí, tem um triângulo ABC de catetos medindo B e C e hipotenusa medindo A. Então a gente tem que o Teorema de Pitágoras afirma que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Em matemática também é muito importante você saber demonstrar. O que vem a ser uma demonstração? Então a gente tem um conjunto de proposições P1, P2 e Pn e Q. Então demonstrar é fazer a seguinte coisa: mostrar que Q, a proposição Q é verdadeira todas as vezes que P1, P2 e Pn também forem verdadeiras. Existem alguns casos específicos de demonstração. As demonstrações diretas e por absurdo. São formas de verificar se o fato acima, a demonstração é verdadeira ou não. No final dessa semana, vocês terão adquirido algumas habilidades. Essas habilidades são as seguintes: identificar uma sentença aberta e seu conjunto verdade, utilizar quantificadores para transformar sentenças abertas em proposições, efetuar a negação de proposições quantificadas, identificar axiomas e teoremas, diferenciar um axioma de um teorema e também elaborar algumas demonstrações. A metodologia utilizada
é a verificação do roteiro da semana, de atividades da semana, leitura orientada dos conteúdos envolvidos na semana, registrar as dificuldades no fórum de dúvidas, bem como resolução orientada de problemas no Moodle, chats e também avaliação virtual. Então, encerrada a metodologia da segunda semana, nos veremos na próxima semana.